Hoje eu venho compartilhar com você 3 passos para vencer o pecado. Bom, de repente nesse momento você falou assim: Camila, eu não tenho pecado. Já pecou? Esse vídeo é para você. A palavra de Deus diz que todos nós somos pecadores e temos que lutar contra a nossa carne. Mas se você agora já pensou, preciso vencer tal pecado, não importa o nome dele, fica comigo que Deus vai falar grandemente ao seu coração. Antes de continuar, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a Camila Antoniazzi, sua irmã em Cristo. Te convido você a inscrever-se nesse canal se você ainda não é inscrito. E agora vamos de palavra. O primeiro passo que você deve dar para vencer algum pecado é entender o porquê que é pecado. Eu não sei o pecado que você luta para vencer, mas eu sei que quando eu cheguei no Evangelho, por exemplo, eu era espírita, ou seja, o espiritismo, ele vai atrás de respostas com espíritos. E eu nunca vi mal nenhum nisso, mas a palavra de Deus diz que Deus abomina necromancia, abomina quem vai consultar os mortos. E quando eu fiquei sabendo do que a palavra de Deus dizia, eu fui pesquisar o porquê que Deus não se agrada dessa prática. Fui entender o porquê que é pecado. Muitas coisas que antes de conhecer a Bíblia eu não julgava ser pecado, hoje eu entendo que é pecado. Então, por exemplo, por que fornicação é pecado? Por que homossexualismo é pecado? Por que mentira é pecado? E ali vai a lista do que é pecado. Precisamos entender o que é pecado e entender por que Deus considera pecado. Lembrando que pecado é errar o alvo, é tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus. Entendendo o que é pecado, vamos aprender sobre a santificação, que é nos separar para Deus, nos afastar do pecado, é para o nosso bem. Vamos entender o motivo que Deus pede isso de nós. Quando passamos a entender que o pecado ele nos suja, ele nos afasta de Deus, entendendo o que para Deus é pecado, nós entramos no segundo passo para vencer esse pecado. Nós nos envergonhamos. Sentir vergonha do seu pecado é o segundo passo para que a gente possa vencê-lo. Provérbios 28:13 diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona encontra misericórdia. Salmos 32:5. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. E eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Nesse segundo passo, nós passamos a nos envergonhar do pecado, porque entendemos que esse pecado desagrada a Deus, entristece o coração dele, e nós amamos ao Senhor e queremos viver as promessas dele para a nossa vida. E para isso precisamos abandonar o pecado, lembrando que nós éramos escravos do pecado. Ou seja, nós estávamos sujeitos àquela situação, nós não tínhamos como sair dela. Mas Jesus Cristo nos fez livre, Ele nos arrancou das garras da morte, nos transportou para o reino da sua luz. Hoje nós conseguimos enxergar, hoje nós conseguimos caminhar para Cristo com Cristo. Não temos mais prisões, somos livres. Livres para escolher viver longe do pecado, viver uma vida santa. Então, sentir vergonha, começar a se incomodar com aquele pecado, é o segundo passo. Agora, vamos para o terceiro. Abandonar o pecado é uma decisão nossa. A palavra de Deus, em João 8,34, diz: Jesus respondeu: digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. A palavra de Deus nos deixa claro que quem vive pecando é escravo do pecado. Quero te lembrar que Jesus comprou a sua liberdade lá na cruz. Eu e você somos livres. Agora, abandonar o pecado, segundo a palavra de Deus em Efésios fala, depende de nós. Abandonar a velha criatura, caminhar para Cristo, com Cristo,
ter uma transformação e renovação da nossa mente através da palavra de Deus, depende de mim e de você. Então, esses são os 3 passos para que a gente possa vencer o pecado. Você entende o que é pecado, entende o que desagrada a Deus, entende o porquê desagrada a Deus, você se envergonha do pecado e você abandona o pecado. Eu espero que essa palavra entre no seu coração e te ajude a vencer, seja qual for o pecado. Porque Deus, Ele tem uma vida plena, abundante. Ele tem promessas que Ele quer que você alcance. Ele tem planos para que você viva. Mas a sua parte, Ele não vai fazer, porque Ele já fez lá na cruz. Se essa palavra te abençoou, deixa um like. Convido você a inscrever-se nesse canal. E, querendo Pai, até um próximo vídeo.